A distribuição da população no território brasileiro. Como se deu essa distribuição da população brasileira no nosso território? Nesse mapa ao lado, nós vemos a distribuição da população brasileira no ano de 2018. Como podemos perceber, ela está distribuída de maneira bem desigual pelo nosso território, ou seja, há áreas que têm mais pessoas e áreas com menos pessoas, ou seja, lá no litoral, que é uma faixa de terra próxima ao mar, tem uma maior concentração de pessoas. Já no interior e na região norte, tem uma concentração menor de pessoas. Mas por que isso aconteceu? Lá no século XVI, quando os europeus chegaram ao Brasil, eles se fixaram no litoral. E com isso, os primeiros núcleos de povoamento, que depois foram as vilas e posteriormente as cidades, ficaram instalados nessa parte do nosso território, que é na faixa litorânea. Mas as atividades econômicas também influenciaram a ocupação do território brasileiro a partir da chegada dos europeus. Vamos ver alguns desses exemplos? Nos séculos XVI e XVII, o principal produto produzido na região Nordeste era o açúcar, e ele era o principal produto da economia do Brasil. Por isso que a região Nordeste durante muito tempo foi a mais importante e a mais populosa do nosso país, porque as pessoas eram atraídas para o Nordeste para trabalhar na produção do açúcar. Já no século XVIII, a exploração de ouro, que aconteceu em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que atraiu as pessoas para trabalhar nessas áreas de exploração e contribuiu para o surgimento de várias cidades, cidades essas no Sudeste e no Centro-Oeste, como, por exemplo, Ouro Preto e Mariana, que são duas cidades de Minas Gerais, que pertencem à região Sudeste e que você vê Ouro Preto aí na foto, e Cuiabá, que é uma cidade de Mato Grosso e pertence à região Centro-Oeste. A produção de café na região Sudeste, isso entre os séculos XIX e início do século XX, também teve grande importância na atração de pessoas, sobretudo os imigrantes europeus e asiáticos. Ao longo de ferrovias por onde era transportado o café, porque naquela época o café não era transportado em caminhões como hoje em dia, eram transportados em trem nas ferrovias. E próximo a essas ferrovias surgiram e cresceram vilas e cidades. A negociação de compra e venda de café também favoreceu o surgimento. Começaram a surgir os bancos, os escritórios, as lojas e outros tipos de comércio, contribuindo para o crescimento de muitas cidades, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 1930, começaram a ser instaladas as fábricas no Brasil. Muitas dessas cidades que receberam fábricas foram aquelas que tinham se desenvolvido com os negócios do café. Já nos próximos anos, ou seja, nas décadas seguintes a 1930, as indústrias passaram a se instalar em muitas outras cidades, mas principalmente na região Sudeste, atraindo trabalhadores de outras regiões do nosso Brasil. Hoje em dia, a gente tem fábricas espalhadas no Brasil inteiro, ou seja, nas 5 regiões brasileiras. Mas a maior parte das cidades, as pessoas trabalham mais no comércio e serviços. As atividades econômicas mais importantes da maioria das cidades são comércio e serviços, onde trabalham os vendedores, motoristas, professores, bancários, advogados, arquitetos, médicos e outros. E no nosso município, quais as atividades econômicas desenvolvidas hoje em dia? Em que as pessoas do nosso município de Jerônimo Monteiro trabalham para gerar as riquezas. E no passado, em que essas pessoas trabalhavam? Em que as pessoas de Jerônimo Monteiro trabalhavam para desenvolver as riquezas lá no passado? São duas perguntas que vocês vão perguntar aos pais, aos avós, aos tios, ok? E quando a gente retornar,
com as nossas aulas, nós conversaremos e discutiremos sobre essas duas questões. Um abraço para vocês!